reunião, agradecer a presença não, né, a audiência de vocês. A gente está fazendo essa reunião, que é um procedimento de tomada de subsídios. A gente chama essa etapa de uma etapa preliminar, né, a um processo de normatização. Então, a gente vai recolher impressões, recolher as primeiras opiniões, as primeiras sugestões para a gente conduzir o processo propriamente dito. E a gente decidiu reunir dois temas que são afetos aos contratos de concessão e PPP, porque nós temos tido um período de intenso processo de normatização, de diálogo com vocês, muitas consultas, muitas audiências, tomada de subsídios, e fora os nossos processos cotidianos aqui na agência. Então, a gente está tentando concentrar o máximo possível, mesmo assim, hoje temos o público um pouco reduzido e a gente entende que é esse período mesmo de muitos eventos, mas a gente também alerta que não esperamos que vá mudar tão cedo, né? A gente vai ter mesmo, de fato, uma concentração grande aqui de discussões. A gente está fazendo ao máximo possível um esforço de comunicação, de esclarecimento para que todos consigam participar com qualidade em todos esses processos. Muito parte disso não é nosso, né? São essas determinações da ANA, como a gente vai conversar hoje, mas, enfim, a gente entende que vamos nos ajustando para ter uma construção positiva. Nós temos aqui vou falar em nome da nossa diretoria, da diretoria da Ares, que está em uma outra atividade, creio que em breve a gente vai ter uma participação aqui, mas boas-vindas, mais uma vez, a todas e todos. E a gente está com as câmeras e microfones fechados, né? Eu vou pedir para, quando a gente for iniciar a apresentação e em qualquer momento que vocês quiserem fazer uma intervenção, apertar o botão da mãozinha que fica aí na faixa superior do Teams. Então, vocês levantando a mão, a gente libera o microfone e a câmera, mais uma vez, a qualquer momento durante a apresentação, para que vocês possam fazer suas colaborações. Essa reunião está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar essa gravação para que fique disponível a todos. Deixa eu só arrumar aqui o compartilhamento. E se alguém da Ares aí só puder me confirmar se está aparecendo, por favor. Apareceu, mas não está em modo apresentação, Rodrigo. Agora foi. Tá ok, Gabriel? Sim, sim, entrou. Eu acho que eu não estou ouvindo vocês. Só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque Gabriel, vocês me ouvem? Sim, perfeito. Eu não estou ouvindo vocês. Então, vou compartilhar novamente. Vocês estão me ouvindo? Se estiver, tá ótimo. Bom, então, o início, né, da nossa tomada de subsídios em relação à adoção da norma de referência número 3 de 2023 e revisão da resolução ADES-PCJ número 303 de 2019.
a nossa sempre presente apresentação institucional, né? Relembrando que a Ares é um órgão público formado a partir de um consórcio de municípios, então integra a administração indireta dos municípios consorciados e recebe tanto por consorciamento como por convênio a delegação para as ações de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, uma obrigação prevista na Lei Federal 11.445 e que nos dá o poder normativo, além do poder de fiscalização e sanção no âmbito do saneamento. Então, hoje a área de atuação da Ares PCJ abrange não apenas os municípios consorciados em amarelo, né, que são os municípios fundadores do consórcio que dá vida à agência, mas também os municípios em azul, municípios conveniados, hoje abrangindo municípios em todas as regiões metropolitanas do estado, com exceção da região da Baixada Santista, e a Ares, em breve, expandindo fisicamente sua atuação com escritórios regionais em São José do Rio Preto, atendendo os municípios que integram esse recorte regional, e em Ribeirão Preto, também atendendo muitos municípios que hoje estão na área de atuação da Ares naquela região. Então, somos 81 municípios atualmente, com uma grande diversidade de porte populacional, né? Então, muitos municípios pequenos, municípios médios, mas também aí uma quantidade significativa de municípios a partir de 200 mil habitantes, cidades já com um porte mais relevante, abrangendo uma população de aproximadamente 10 milhões e 800 mil pessoas na área de atuação, o que colocaria Ares entre o sexto ou sétimo estado brasileiro, né, se a gente pegar a população dos estados. E isso reflete, no nosso caso, uma grande diversidade de natureza de prestação de serviços, modalidade de prestação de serviços, que envolve desde a administração direta, passando pelas autarquias, empresas municipais, e o nosso foco aqui, que são os contratos de concessão e PPP. Hoje a Ares é a agência que tem o maior número de contratos sob sua regulação, então o que a gente vai discutir aqui hoje também se insere nesse contexto de uma grande relevância para a Ares e uma grande relevância para a regulação, porque nós somos uma agência que tem uma certa referência nesse sentido. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre, vamos fazer essa introdução, o objetivo do evento, falar um pouco sobre as normas de referência da ANA, relembrar alguns conceitos importantes das normas. Vamos falar especificamente sobre a norma de referência 3 e os pontos que a gente está destacando aqui nessa tomada de subsídio. Da mesma forma, para a resolução Ares PCJ número 303, e trazer um cronograma previsto para essa normatização. Então, os nossos objetivos são apresentar os requisitos de adoção da norma de referência número 3, que estabelece a metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de prestação para água e esgoto, né, a norma de referência número 3 especificamente. Então, seriam principalmente na hipótese de extinção desses contratos, né, qual que é a metodologia de indenização de investimento. Outro objetivo é apresentar os principais pontos de revisão da resolução número 303, que dispõe sobre procedimentos de reajuste, revisão e acompanhamento dos contratos de concessão e PPP no âmbito da Ares, esclarecer o processo de regulamentação, né, na medida que a gente vai falando sobre as questões mais importantes dessas duas resoluções, recolher as impressões iniciais de vocês e iniciar esse processo, lembrando que essa é uma reunião inicial, a tomada de subsídios vai ter um formulário, né? Então, hoje vocês podem acompanhar e intervir aqui no tete a tete, mas a gente vai ter um formulário que vocês vão
podem nos ajudar a enriquecer antes da gente disponibilizar a vocês. Então, dando início falando sobre as normas de referência da ANA, a gente tem na Lei 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico, o artigo 25A estabelece que a ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico. As normas de referência, elas não têm uma aplicação compulsória na partida, né? Então elas precisam ser recepcionadas pelas agências reguladoras. Então, por isso que o artigo 50, que é muito importante, né, também da Lei 11.445, ele coloca que a alocação dos recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União estarão condicionados, dentre outras coisas, à observância das normas de referência, ou seja, se essas normas foram de fato implementadas no contexto dos municípios. Então, é uma preocupação grande da ARES que nós estejamos, né, enquanto agência, adimplentes com as normas de referência, mas com impacto também para os municípios e os prestadores de serviço em relação a esses mecanismos de adoção, né, de incentivo à adoção das normas. Então, dito isso, a resolução número 134 de 2022 da ANA disciplina os requisitos para que a ANA verifique essa observância das normas, né? Então, tanto os requisitos em relação a prazos, quanto os critérios para aferição da observância, né? Então, em cada uma das normas, elas devem trazer esses dois requisitos. E, em relação a um procedimento geral de comprovação das normas, essa mesma resolução disciplina que até 20 de maio de cada ano a ANA vai publicar as instruções para envio das informações que estão naquela janela, né, de comprovação daquelas normas. Até 20 de agosto, as entidades reguladoras infranacionais, né, as ERIs, encaminham as informações dos documentos comprobatórios para a ANA. Até 20 de outubro de cada ano, a ANA vai comunicar se a norma não foi observada, né, se algum dos critérios não foi atendido, oportunizando, né, uma espécie de contraditório. E até 20 de dezembro, a ANA divulga o resultado da comprovação. Então, a gente já tem algumas normas publicadas aqui, né? Nós estamos discutindo hoje, principalmente, a norma número 3, mas também acabamos discutindo de forma um pouco mais lateral as normas número 5 e 6, né, que dizem respeito à matriz de risco de contratos e os modelos de regulação tarifária. Um destes modelos é o chamado modelo de regulação contratual, justamente no caso aqui dos contratos licitados, né, que é a nossa realidade da SPCJ. Então, só também esclarecendo que, principalmente, a norma número 3, ela está nesta janela de comprovação, né, no ano de 2025. Então, também a necessidade de que a gente seja aderente a essa normatização neste ano. Então, falando especificamente da norma de referência número 3, são dois os documentos fundamentais aqui que a gente pode observar. A primeira é a própria resolução, né, que institui a norma, a resolução número 161, e também um ano, ou melhor, cerca de 6 meses após a edição dessa norma, a ANA também emitiu uma instrução normativa que detalha algumas questões mais procedimentais, né? Então, ela esclarece os procedimentos que estão dispostos de forma mais genérica na norma número 3. Então, esses são os dois documentos fundamentais para analisar os requisitos que a gente tem que cumprir para adotar a norma de referência número 3.
O que é a norma de referência número 3? Então, o problema regulatório que foi estabelecido lá pela ANA, né, foi a lacuna no arcabouço regulatório quanto à presença de regras incompletas ou inexistência de regras para a seleção de metodologias de avaliação para indenização de ativos não amortizados nos contratos, tanto nos contratos existentes quanto novos no setor de saneamento básico no Brasil. Então, essa norma estabelece diretrizes nacionais para a indenização dos ativos não amortizados nos contratos de prestação de água e esgoto, tanto os contratos licitados quanto não licitados, e aí a gente está falando de não licitados, os contratos de programa, né, estabelecidos pelas companhias estaduais, que não é o caso da Ares. Ela tem um foco em transparência, em previsibilidade e segurança jurídica nesses processos de indenização e aplica-se aos contratos com delegação por concessão ou PPP, que é o nosso caso, o nosso contexto. Então, assim, o que não está escrito na norma, mas está na entrelinha, quando houve a reforma, né, da Lei 11.445, no ano de 2020, o marco legal previu que muitos contratos seriam quebrados, né, no meio, por não atender principalmente as metas de universalização ou não ter capacidade econômico-financeira, ter as metas previstas, mas não ter capacidade econômico-financeira para atender as metas. Então, neste caso, esses contratos poderiam ser quebrados, né, extintos, e aí a gente teria um problema de indenização dos ativos que não teriam sido amortizados, né, não teriam sido devidamente remunerados no curso contratual. Mas ela também vai se aplicar, né, apesar dessa entrelinha, a outros casos, qualquer outro caso que a gente possa observar de extinção dos contratos. Então, ela não está restrita a esse caso de não atendimento do marco legal de saneamento. Então, quais são os principais elementos da norma de referência número 3? A definição do que são os bens reversíveis, né, que seriam os bens de fato indenizáveis, né? A gente tem bens que são constituídos ao longo do contrato que não são reversíveis, né? São bens afetos à empresa, né, que está prestando o serviço. As bases de cálculo dessa indenização, né, que são que está conectado, né, ao que são os bens reversíveis e quais são as hipóteses específicas para definir essa reversibilidade. As metodologias de indenização, então a gente tem, além da base de cálculo, a gente tem formas de fazer esse cálculo de indenização, então a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. As hipóteses de extinção contratual, então como cada metodologia conversa com cada hipótese de extinção. E os procedimentos aplicáveis aí mesmo para que a norma seja concretizada, né? Então aqui a gente tem todas as questões mais específicas, inclusive de interface com a entidade reguladora. Então, o que a norma diz, né? A gente viu ali anteriormente naquela resolução da ANA que cada norma deve trazer os seus critérios de comprovação e os prazos. Então, os critérios, os requisitos que devem ser observados para fim de comprovação da adoção desta norma são a definição de bens reversíveis. Então, a agência tem que ter o normativo próprio que define bens reversíveis com base na norma de referência número 3 e o estabelecimento de metodologia para indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados para cada forma de extinção contratual, né? Então, a gente já tem alguns contratos que foram licitados, né, que foram celebrados antes da norma, que tem uma metodologia explícita ou implícita, e essa metodologia vai ser preservada, mas para os outros é necessário que a agência estabeleça e deixe suas metodologias claras. Então, a gente vai tratar aqui, a gente vai fazer um resumo, né, dos pontos mais sensíveis, porque parte
desses pontos, eles só precisam ser de fato normatizados, né? A normatização precisa ser concretizada, então a gente vai trazer alguns que são aqueles onde a gente possa ter um pouco mais de discussão, onde as opiniões de vocês possam alterar um pouco o sentido em relação à norma de referência número 3. Então, em relação a bens reversíveis, a definição da norma é a seguinte: consideram-se bens reversíveis aqueles vinculados à operação e imprescindíveis para a continuidade da prestação de serviço. E aí a norma avançou fazendo uma definição positiva e negativa, né? São classificados como bens reversíveis, exemplificativamente, redes de água e esgoto, estações de tratamento de água e esgoto, estações elevatórias, reservatórios e softwares específicos cuja utilização seja essencial para a prestação dos serviços, como programas técnicos de análise e processamento de dados. É um rol exemplificativo, mas enfim. E temos o que não são considerados bem reversíveis, seriam aqueles cuja característica funcional é de um bem comum, capaz de atender às demandas de outros serviços, ou seja, né, não está relacionado ao escopo específico daquele contrato, após o término do contrato de prestação, tais como softwares de gestão corporativa, máquinas e equipamentos de uso geral, terreno da sede da companhia, edifício sede da companhia, móveis e utensílios, veículos administrativos e tratores. Então, aqui a gente já tem, né, uma possibilidade de que a ARES, na sua normatização, ela não vai poder necessariamente ir contra a norma de referência, mas ela pode qualificar, né, tornar esse rol mais taxativo, ou que ele traga mais exemplos para que ele fique mais claro, né? Então, uma das questões que a gente tem aqui é se essa definição é suficiente, né? Se ela pode ser melhor qualificada, se há uma concordância com esse rol de bens reversíveis, se a Ares, por exemplo, só replicaria esse rol. Então, aqui a gente está só trazendo alguns exemplos de dúvidas que vão ser colocadas para vocês aí no formulário, que vocês também podem aí ficar à vontade para comentar sobre esse tema. Aqui um outro ponto muito importante, que é a questão do inventário, né? Eu acho que aqui a gente vai ter a necessidade de um diálogo grande, um entendimento grande, que é um ponto que vai trazer obrigações mais cotidianas para a gente. Então, para fins de indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados, é obrigatória a apresentação pelo prestador de serviço das seguintes informações à entidade reguladora. Então, a gente está destacando que uma delas é o inventário de bens reversíveis atualizado. E, além disso, a entidade reguladora avaliará anualmente a situação cadastral, física e operativa dos bens reversíveis, de acordo com o disposto no artigo 42, parágrafo 2º da Lei 11.445, devendo, ao final do contrato, apresentar a relação definitiva que será considerada em eventual processo indenizatório e de reversão. Ou seja, embora essa norma de referência ela esteja tratando principalmente da hipótese da extinção do contrato, e no nosso caso mais específico da área SPCJ, dos contratos licitados, a gente poderia falar que seria da extinção antecipada, um caso que a gente não deseja ver acontecendo, né? Pode acontecer, é um processo que está previsto, mas que é um processo mais de exceção do que de regra. Quando a exceção acontece, ela deve estar preparada para acontecer, então, por isso a existência do inventário e que ele não seja feito de uma forma casuística, de uma forma de ocasião, ele tem que estar sendo avaliado anualmente. Então, algumas perguntas aqui, né, principalmente dos concessionários: se a organização possui inventário
atualizado dos bens reversíveis, né? A gente sabe que não é tão trivial essa questão. Como avalia a capacidade para atender aos requisitos de auditoria e certificação previstos na norma em relação ao inventário, e captar sugestões também para o procedimento da entidade reguladora, né, para esse plano de fiscalização, esse plano de auditoria do inventário, que vai ser um novo procedimento da ARES já. E aí aqui a gente já vê, né, uma primeira interface lá com a resolução 303. A gente tem todo um procedimento de fiscalização, de acompanhamento das informações contratuais. Esse é mais um procedimento adicional que vai ser observado por nós e por vocês. E aí, principalmente em relação às metodologias de indenização dos ativos, né? São 3 metodologias que a norma traz. A primeira é do custo histórico corrigido, e aí vou falar muito brevemente, né? O custo histórico corrigido seria o custo de aquisição de determinado ativo corrigido pela inflação. Essa seria a metodologia mais simples. O valor novo de reposição, que seria fazer uma nova avaliação de mercado daquele ativo que foi adquirido no momento, no P0 ali, né, que a gente está avaliando. Então, eu não corrijo só aquele valor original, eu faço uma nova cotação. Existe toda uma técnica para isso. E o chamado valor justo, que no caso da Ares PCJ, vocês, para quem já leu a norma de referência, para quem já tem um pouco mais de apropriação dela, vai ser a metodologia por excelência, que seria remunerar aquele ativo, né, nas condições do contrato, nos termos do fluxo de caixa do contrato, né, do modelo econômico financeiro do contrato, com um asterisco que a norma fala em fluxo de caixa e em taxa de desconto do contrato, e a gente sabe, no caso da Ares, que alguns contratos têm uma metodologia que se aproxima do fluxo de caixa, mas não é necessariamente uma metodologia de fluxo de caixa. Então, também vamos ter que analisar esse caso. Então, possíveis perguntas aqui, né, provocações. Se tem clareza em relação às metodologias de indenização, especialmente do valor justo, né, que vai ser a metodologia mais aplicada para a Ares. Se interpreta que o seu contrato possui uma metodologia diversa da norma de referência ou em algum aspecto específico, né, tem uma metodologia análoga, mas não exatamente, algum aspecto específico que deva ser observável. E quais aspectos da atuação da agência no processo de apuração dos valores considera que precisam de maior detalhamento em relação à norma. Então, esses são os pontos que a gente destaca aqui da norma número 3. Né? A gente vai ter, como eu disse, o formulário vai ter alguns aspectos mais detalhados também, mas a gente acha que esse é o coração da norma, onde a gente, esses 3 pontos, né, dos bens reversíveis, do inventário e das metodologias de indenização, onde a gente vai ter que ter um pouquinho mais de carinho para tratar. Antes de passar a resolução 303, alguém gostaria de fazer alguma observação sobre a norma de referência número 3? Ou se desejar fala ao final, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer suas observações. Bom, enquanto não temos manifestação, vamos passar aos pontos de discussão da resolução número 303. Então, aqui o que a gente lista de principais pontos que precisam de revisão nessa resolução. A eficiência e a eficácia na tramitação dos processos de equilíbrio econômico financeiro. Nós temos aqui, principalmente em função do número de contratos regulados, né? A gente tem um esforço de ampliação de equipe, de ampliação das nossas capacidades, mas a gente tem
mais contratos, mais procedimentos, enfim, e a necessidade de uma maior eficiência para que a gente não tenha processos tão morosos, não é do interesse da agência e nem dos entes regulados. A dinâmica de fiscalização e monitoramento das informações de acompanhamento, que é um outro ponto crítico. O aprimoramento do mecanismo de alteração de investimentos, né, o famoso artigo 50 da Resolução número 303. A previsão das normas de referência que afetam os contratos, então a norma de matriz de risco, por exemplo, de método de universalização de indicadores de desempenho. O detalhamento de informações e especificidades dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos que não foram devidamente, né, a gente hoje usa, por analogia, a Resolução 303 também para o caso contratual em resíduos, mas a gente, por exemplo, não tem informações de acompanhamento específicas, não tem a previsão do sistema de gestão regulatória, então a gente deseja também fazer essa ampliação para ter uma norma que seja homogênea. Incentivos ao envolvimento e participação do poder concedente. Também hoje aqui a gente vai focar nesses 3 primeiros pontos, né? As normas de referência que afetam contratos, a gente já tem um procedimento em relação à matriz de risco, a gente também já está tratando em outro procedimento de participação das NRs 8 e 9, né, que são de métodos de universalização e indicadores de desempenho. Em relação a resíduos, é muito do que a gente já vai ver especificamente também lá na norma de resíduos. E incentivos ao envolvimento e participação do poder concedente, eu acho que também estão contemplados no que a gente vai discutir aqui. Então, em relação à eficiência e eficácia na tramitação dos processos, a gente tem algumas perguntas aí, algumas provocações que possivelmente vão estar lá no formulário para vocês preencherem. Primeira, se vocês consideram que algum mecanismo de diálogo técnico estruturado entre as partes, né, aqui pode ser uma diversidade de mecanismos de diálogo, mas a gente não está falando nem de mediação e nem de arbitragem, né, a gente está falando de mecanismos, uma reunião técnica, uma audiência entre as partes, enfim, a gente pode ter vários mecanismos possíveis. Quando abre o processo, quando uma das partes pede a revisão, para que a gente faça um primeiro alinhamento das pautas dessa revisão, para que as partes já possam entre si exercer um pouco do contraditório ali, fazer esse primeiro exercício mesmo de colocar à prova os pleitos, as provas, enfim, os elementos da revisão. Então, se vocês consideram que isso poderia contribuir para agilizar e qualificar o procedimento, pois é um sentimento que a agência tem. Se modelos padronizados, né, templates aí para a formulação de pleitos de revisão seriam válidos para ganhar agilidade nos processos, né, a gente já coloca na resolução alguns requisitos, mas são requisitos mais textuais, né, então a gente hoje tem pleitos que tem aquela formulação densa, né, bastante, que a gente acha que é importante também, mas de repente a gente pode ter um formato um pouco mais ágil para processar esses pleitos. Em relação à manifestação das partes ao longo do processo, como vocês avaliam a dinâmica atual de prazos e contraditórios, né? Então, como que o fluxo do processo hoje está formatado para que a gente tenha um processo um pouco mais eficiente. Outro ponto importante aí em relação à fiscalização e monitoramento das informações de acompanhamento. Então, a gente tem algumas perguntas. A primeira é em relação à periodicidade, né? Hoje a gente estabelece uma periodicidade semestral para envio dos relatórios de acompanhamento. Então, a gente enxerga que há dificuldade por parte de alguns prestadores, por parte de algumas empresas, para ser aderente, né, a essa periodicidade semestral. Então, se vocês avaliam que ela é adequada, então, ligado a isso, se seria eficaz
criar um calendário anual fixo, com uma ou mais janela única de entrega. Então, a gente colocou a periodicidade semestral, mas hoje cada contrato, de acordo com o seu ano contratual, né, tem um prazo específico. A gente poderia ter um calendário fixo, né, por exemplo, mais ou menos como funcionam as informações de Tribunal de Contas, né? A gente aqui é só um exemplo mesmo, né? Só para ilustrar, ó, até junho de todo ano tem que ser enviadas todas as informações para todos regulados no mesmo período de tempo, enfim, uniformizar. E se sugere alguma mudança no escopo, né? Ali as informações que compõem os relatórios periódicos ou na forma de envio, né? Hoje a gente tem algumas informações no sistema Sonar, algumas informações em relatório apartado. A gente também pode discutir o que seria uma mudança mais produtiva nesse sentido. E aí o aprimoramento do mecanismo de alteração de investimentos, que é o famoso artigo 50, né? Que fala sobre a comunicação das alterações de investimento à área PCJ, que são, né, que a gente considerou naquela época, que eram, e acho que até hoje, né, o que a gente enxerga são os principais itens de controvérsia, os itens que animam os processos de revisão contratual, né, as alterações de investimento. Então, a gente tinha aquela ideia lá em 2019 de ter um mecanismo para trazer previsibilidade para essas alterações, mas a gente entende que isso também pode ser melhorado. Então, aqui, se o procedimento atualmente previsto é claro e aplicável, né? Se vocês consideram ele claro e aplicável, já sabemos algumas respostas, né? E uma outra pergunta aqui, mesmo só para provocar, é se considera útil a introdução de um mecanismo de verificação ativa por parte da agência sobre a existência dos eventos desequilibrantes de contrato. Então, a gente deixou essa comunicação mais facultada aos titulares e aos prestadores de serviço, mas a gente poderia ter um mecanismo um pouco mais ativo da ARES para verificar se essas coisas estão acontecendo de fato enfim, não depender dessa comunicação de vocês, que por vezes não acontece, a gente entende também pela clareza da norma. Então, esses são os principais pontos que a gente traz sobre a Resolução 303. E aí, em relação ao cronograma previsto, né, a gente, com muita ênfase no previsto de normatização, a gente teria, a partir do dia 22 até o dia 6 de maio, 2 semanas aproximadamente, para o preenchimento desse formulário de tomada de subsídios, aí um formulário conjunto, né, para as duas, tanto para a norma 3 quanto para a resolução 303. De 19 de maio a 8 de junho, a consulta pública já sobre esse normativo de adoção da norma de referência número 3. Na sequência, uma consulta pública específica para a revisão da resolução 303, né, a partir de 9 de junho até o dia 30, e prevendo aí, após as etapas de audiência pública, né, a gente não colocou uma data prevista para audiência, porque isso teria que ser melhor alinhado ali dentro do calendário mais próximo, mas tendo tido a consulta, tendo tido audiência, tendo a análise das contribuições, no mês de julho a gente teria a publicação da resolução de adoção da NR3 e no mês de agosto a publicação da revisão da resolução 303. Então, era essa nossa apresentação, uma apresentação introdutória, mais para provocar, para que vocês tenham uma ideia do que vai acontecer e, em breve, o formulário para preenchimento. Então, a gente agora abre para quem tiver interesse, por favor, levantar a mão e pode fazer uma intervenção. Ou usar o chat também, vocês fiquem à vontade.
caso a gente não tenha nenhuma participação, nós vamos encerrar. Não sei se alguém da Ares, Thiago, Ludmila, fiquem à vontade se quiserem também fazer alguma observação. Bom, então, Nenhuma, tudo certo. certo, não, nenhuma observação, Rodrigão. É só acho que esclarecer também, né, em relação à NR3 e a composição da 303 com base nisso, né, que a gente vai muito também direcionar a questão da indenização dos ativos, né, e não de indenização de todo o contrato, né. Só esclarecer que vai ter um recorte baseando na NR3, né, e dos reflexos dela na 303. Então a gente vai puxar essa parte regulatória, mas com reflexo na norma da ANA e não extrapolando isso para todo o contrato. Só esse esclarecimento. Boa, excelente. Obrigado, Thiago. Ela tem esse recorte bem específico, né? Acho que não tinha ficado claro na apresentação. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, acredito que a nossa intenção é mesmo dar publicidade, né? A gente gostaria muito de ter o debate aí, mas a gente entende também que as coisas precisam ser digeridas, mas estamos já felizes de ter essa etapa aí de dar publicidade que nós estamos fazendo. Aí a gente pede que vocês façam um esforço mesmo de preencher o formulário, né, quando a gente for disponibilizar o formulário, para a gente até mais importante do que o momento agora dessa reunião, né, não que não seja importante agora, mas ter a resposta de vocês estruturada, formalizada, é fundamental para esse processo. E a gente agradece muito que vocês estejam aqui, estejam ouvindo conosco e estamos à disposição para mais dúvidas. Ok? Um bom dia de trabalho para vocês e até a próxima.